Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Hoje eu vou gravar aqui uma mensagem que eu preguei no domingo, dia 9 de novembro, na igreja Caminhos a Sião, que é a igreja que eu frequento. Então eu vou deixar registrada aqui para você também no meu canal a mensagem que eu preguei. Se você quiser ouvir o culto na íntegra, você entra no site Igreja Caminhos a Sião, tudo junto. O nome da pregação é Despertado pelo Espírito Santo. Então, essa reflexão que eu trouxe hoje é uma continuação do Evangelho de Marcos, que nós já fizemos 2 vídeos, não propriamente sobre o Evangelho, mas muito mais sobre a pessoa de Marcos. O Evangelho de Marcos, que é muito conhecido como Evangelho de Marcos, mas o nome dele, na verdade, é João Marcos, seu nome integral. E todos questionam se foi ele que escreveu o Evangelho de Marcos, ou se ele recebeu a ajuda de alguém. Então vamos procurar entender um pouco essa caminhada de João Marcos. Ele não foi um discípulo de Jesus, mas nós percebemos, conhecendo a sua caminhada, de que ele foi muito influenciado por outros seguidores de Jesus, por apóstolos de Jesus, e ele foi movido pelo Espírito Santo para relatar os feitos de Jesus que nós encontramos no seu Evangelho. Ele procurou relatar de uma forma fidedigna, apesar de ele não ter acompanhado Jesus aqui durante os 3 anos e meio, mas ele recebeu influência de Pedro, de Paulo, de Barnabé, que era seu tio, e tudo isso fez com que João Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, registrasse esses feitos, estas ações práticas que Jesus nos deixou e que nos dá sempre o exemplo, porque o cristão tem que ser um cristão prático, temos que ouvir a palavra, absorver a mensagem, absorver a doutrina, os ensinamentos e colocar em prática através da nossa vida, senão uma vida teórica não é uma vida de um cristão genuíno, não é verdade? Então nós podemos ver que João Marcos estava com interesse em deixar esta contribuição para a igreja. Ele só não tinha a ideia de que os seus escritos chegariam até os dias de hoje, mas a gente nunca tem ideia aonde o Espírito Santo pode levar as nossas mensagens, as nossas palavras. Nós temos simplesmente que fazer a nossa parte, que é divulgar a palavra, é divulgar o Evangelho, é pregar o Evangelho, é tocar corações. O resto, o Espírito Santo se incumbe de fazer. Mas nós podemos dizer que João Marcos não foi um simples relator de feitos de Jesus. Feitos dito por outros e que apenas ele redigiu ali. Não, ele foi envolvido numa atmosfera espiritual, e isso é muito importante, porque podemos dizer que o Evangelho de Marcos é o Evangelho do Espírito Santo, por esse envolvimento que ele sentiu, né, nesse momento de decisão, de relatar os feitos de Jesus. Eu creio que uma outra preocupação de Marcos, pelo que eu tenho lido, é que naquela época as informações eram passadas muito mais de uma forma oral. Existiam ainda poucos escritos. Então, a forma oral de nós comunicarmos algo tem a tendência de nós não sermos tão fiéis àquilo que nós ouvimos. Ou nós acrescentamos alguma coisa, ou nós tiramos, subtraímos alguma coisa de uma forma até inconsciente, não proposital. Mas quando nós deixamos algo escrito, a coisa fica registrada de uma forma mais fidedigna. E segundo os estudiosos, o Evangelho que foi escrito por João Marcos foi segundo o testemunho de Pedro. Apesar de que
ele também teve uma aproximação com o apóstolo Paulo, que foi um apóstolo que viveu uma visitação poderosa de Jesus, e com seu tio Barnabé, que acompanhou Paulo na primeira viagem missionária. Então nós vemos aí que ele tinha também um laço familiar que estava influenciando a ele. Nós vemos em 1 de Pedro 5,13, até para nós ficarmos mais convictos dessa influência do apóstolo Pedro sobre os escritos de João Marcos, sobre sua vida. 1 de Pedro 5,13, nós lemos que o apóstolo Pedro deixou registrado: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda. Ele está falando de alguém, alguma pessoa aí. E ele diz: e meu filho Marcos. Então o apóstolo Pedro adotou Marcos como um filho espiritual, assim como Paulo adotou a Timóteo como seu filho espiritual. E nessa relação, nessa intimidade de adoção de filho espiritual, nós estamos passando ali o que nós aprendemos da doutrina de Cristo, os ensinamentos, as experiências que nós vivemos, e com certeza o apóstolo Paulo falou para João Marcos muitas experiências gloriosas que ele viveu com Jesus. Nós observamos no Evangelho de Marcos que ele diferencia um pouco do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas, porque ele não começa a falar sobre o nascimento de Jesus, sobre a chegada de João Batista no Rio Jordão, chamando aquele povo para receber o batismo de arrependimento. Não, ele, com certeza, o apóstolo Paulo manteve ele informado sobre isso, mas ele foi logo para o momento em que Jesus estava iniciando o seu ministério aqui na terra. Depois que ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, foi tentado no deserto e começou o seu ministério lá na Galileia, no norte de Israel. Então João Marcos estava muito interessado em dizer: olhe, as ações de um cristão, as ações de um seguidor de Cristo, tem que ser muito práticas, como foram as ações do nosso Mestre, as ações de Jesus. E Jesus começou seu ministério lá pela Galileia, lá no norte de Israel, porque ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, que fica ao norte, e ele começou seu ministério na Galileia. Um outro detalhe que nós observamos na vida de João Marcos, porque na Bíblia nós não encontramos muitos indícios sobre a pessoa de João Marcos. Muito poucos, muito mais através da sua mãe Maria, que a Bíblia deixa muito claro que ela era uma mulher de Deus, que ela tinha um coração aberto para Jesus, que ela acolhia muitos irmãos na sua casa. Então, essa influência da sua mãe, a influência de Maria, a mãe de João Marcos, com certeza teve um peso muito grande na vida de Marcos. Influenciou muito no nível espiritual. Ele presenciou momentos maravilhosos ali, tanto quando Jesus ainda estava aqui na terra, que alguns eventos aconteceram na casa de Maria, e com certeza ele talvez fosse uma criança ou um adolescente, mas ele já estava vivendo aquela atmosfera espiritual, como também depois, quando os seguidores de Jesus, depois que ele ascendeu para o céu, os seguidores de Jesus começaram a ser perseguidos, e também Maria, a mãe de João Marcos, abriu suas portas, as portas da sua casa, para alguns eventos que aconteceram. Por exemplo, em Atos 12, de 10 a 12, nós vemos aí
o milagre que aconteceu na prisão, quando Pedro foi preso por Herodes, e ele estava na prisão, aguardando o julgamento, e de repente ele foi visitado por um anjo que o libertou da prisão. Então vamos ler aqui, verso 10 a 12. Pedro estava na prisão, ele foi visitado por um anjo. O anjo soltou ele das correntes que o prendiam, e ele e o anjo começaram a ir em direção à porta de saída da prisão. Então, verso 10 nós lemos: e quando passaram a primeira e segunda guardas, soldados, eles chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Esta porta era a porta da prisão que dava para a cidade, a qual porta se lhes abriu por si mesma. A porta abriu automaticamente e os guardas não estavam percebendo nada. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se afastou de Pedro. E Pedro, tornando a si, porque quando nós recebemos uma visitação espiritual, nós ficamos meio fora de si. Pedro estava vivendo aquilo tudo sem entender exatamente o que estava acontecendo. Quando o anjo se afastou dele, Pedro caiu em si. Era realmente um anjo do Senhor que estava aqui, que me libertou da prisão. E ele diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo. Ele se viu fora da prisão, totalmente liberto daquelas correntes que amarravam ele. Então ele diz: o anjo me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando Pedro nisto, ele foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então nós vemos aí a casa de Maria. A mãe de Marcos estava aberta para os irmãos que estavam ali juntos orando pela libertação de Pedro. E com certeza Marcos estava aí também. E de repente Pedro aparece. E quando a criada foi abrir a porta, se surpreendeu e nem acreditou que era Pedro. Então, esse é um evento que nós podemos refletir como João Marcos estava participando daquela atmosfera espiritual. Com certeza, o Espírito Santo já estava se movendo no seu íntimo. E é muito importante nós observarmos isso, porque muitos têm filhos, têm netos, ou têm sobrinhos, ou têm familiares, que de repente estão tendo contato mais íntimo com você, que é um seguidor de Jesus, que é uma seguidora de Jesus. E pode estar certo de que eles estão observando tudo que está acontecendo com você, todos os eventos que você está vivendo neste mundo espiritual, visitações que você está recebendo de anjos, do próprio Jesus, e eles estão absorvendo tudo isso. E o Espírito Santo começa a trabalhar no íntimo de cada um. Muitas vezes nós achamos que só dentro da igreja que nós vamos viver grandes experiências espirituais. Não tenho dúvida que a igreja é fundamental, é necessária, a igreja local é necessária e é uma ordem divina, todos devem congregar. Quando nós congregamos, nós estamos ligados ao corpo de Cristo. E através dessa ligadura do corpo, na presença, no comprometimento de estar na igreja local, em comunhão com os irmãos, nós vamos receber revelações que vêm às vezes de outro irmão, nós podemos ser abençoados, visitados. Então, é uma ordem divina congregar. Você tem que buscar uma igreja que você se identifique, que você observe, seja cuidadoso, seja cuidadosa, e vê se aqueles líderes, pastores, estão realmente pregando a palavra da verdade,
o caráter deles, se eles estão seguindo. Você não vai encontrar ninguém perfeito, nem nenhuma igreja perfeita. Mas nós podemos avaliar o caráter de uma pessoa, né? Mesmo que ainda esteja sendo purificado e santificado. E você deve congregar em alguma igreja. Então, esses eventos que João Marcos viveu, ele estava tendo a oportunidade de conhecer mais a Jesus através das experiências de Pedro e através do próprio Pedro, conhecendo mais a Pedro, a figura de Pedro. Talvez Pedro tenha contado a ele, teve um tempo que eu ainda não tinha uma fé como eu tenho hoje, uma maturidade cristã que eu tenho hoje. Eu neguei Jesus 3 vezes, mas hoje eu vejo hoje como ele me perdoou, como ele foi misericordioso comigo, como ele me deu a oportunidade de estar no Monte da Transfiguração e ver ele glorificado, junto com Moisés, junto com Elias. Então, João Marcos estava tendo a oportunidade de conhecer também essa caminhada de Pedro, que ele viveu ao lado de Jesus, e com certeza isso influenciou muito e definitivamente a sua vida espiritual. Talvez até ele tivesse um turbilhão de perguntas para fazer a João Marcos, ou de fazer a Pedro, quando ele relatava esses feitos e essas experiências que ele passou. E tudo isso estava servindo para João Marcos ir amadurecendo na sua fé. E isso faz com que, e fez com que, acredito eu, ele se determinasse realmente a registrar, a deixar por escrito tudo aquilo que ele estava ouvindo e tudo aquilo que ele estava observando e vivenciando com esses apóstolos que foram muito abençoados e tiveram o privilégio de estar com Jesus. Além disso, ele tinha a influência de Barnabé, seu tio, que também andava com Paulo, acompanhou Paulo na sua primeira viagem missionária. Então, veja a importância que nós temos também perante os nossos familiares. Pense como você pode influenciar um familiar seu. Às vezes não precisamos nem abrir a boca, porque às vezes quando falamos, cria uma rejeição no outro. Mas o seu andar, o seu comportamento, as suas atitudes vão influenciar aqueles familiares que estão ao seu redor, assim como Barnabé, sendo tio de João Marcos, com certeza influenciou ele também e abriu a visão dele para Jesus Cristo. Um outro evento que nós podemos falar, que está registrado nas Escrituras, foi ainda quando Jesus estava aqui na Terra e ele queria comemorar a Páscoa, foi a última Páscoa antes da sua crucificação. E ele pediu que os discípulos buscassem um lugar para comemorar esta Páscoa. Sabe qual foi o lugar indicado pelo Espírito Santo, que os Espíritos foram direcionados? Foi provavelmente a casa de Maria, a mãe de João Marcos. O cenáculo, como está registrado na Bíblia. Será que João Marcos estava ali presente? Era a sua casa, era a casa da sua mãe. E Jesus ainda estava ali como homem, na figura de homem. Então veja quantas experiências João Marcos deve ter vivido. Você pode ler isso em Marcos 14, versos 14 e 15. E vá refletindo, vá maturando e vá observando também como você pode influenciar alguém que está ao seu lado, seu filho, seu esposo, sua esposa, seus familiares, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, através simplesmente da sua caminhada. Às vezes não precisa nem falar, e às vezes não é bom falar.
Você vai perceber o momento certo, se deve ou não falar do Evangelho para alguém, porque muitos estão com o espírito aberto para receber, mas outros estão ainda rejeitando. Mas o nosso agir, as nossas atitudes, as nossas ações, ninguém pode rejeitar, porque está vendo ali, olho a olho, frente a frente, cara a cara. Então, nós estamos nessa caminhada, seguindo a Jesus e vivendo experiências com Ele, com certeza. Todos estão vivendo experiências com Jesus. E temos também, aqui no nível terreno, pessoas que nos influenciaram e continuam até nos influenciando, como o nosso pastor, irmãos que já cresceram mais em Cristo. Estamos recebendo essa influência do corpo de Cristo. E isso sempre agrega a nossa caminhada. E não duvide de que o Senhor já pode estar fazendo uma obra muito íntima e muito secreta no coração do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, dos seus familiares, das pessoas que estão ao seu redor, no trabalho, no condomínio. Você pode não estar percebendo, mas fique atento, porque de repente ele dá assim alguns flashes para dizer: olha, eu estou aqui. Mesmo que você não esteja percebendo todo o tempo, eu estou aqui nesta vida já trabalhando no íntimo do seu coração. Então, nós precisamos ser pessoas realmente crentes. E precisamos estar atentos a esses flashes que o Espírito Santo dá, sinalizando que podemos tirar toda a angústia do nosso coração. Às vezes estamos muito angustiados por alguém, achamos que ele está totalmente perdido, que não tem mais chance para ele. E o Espírito Santo pode já estar trabalhando no seu íntimo. João Marcos também viveu uma experiência. Acompanhou Paulo e seu tio Barnabé na primeira viagem missionária de Paulo. Mas parece ser que João Marcos ainda era imaturo. Então, em determinado momento desta viagem, ele decidiu voltar para Jerusalém. Não, eu não quero mais continuar. Isso pode acontecer também conosco e com aqueles que estão ao nosso redor. E se acha que ele está se desviando do caminho, você já pensa milhões de coisas. Mas às vezes é porque a maturidade cristã, ela vai crescendo a cada dia. Ela vai crescendo a cada experiência que nós vivemos com Jesus. Porque nós começamos a conhecer mais a Jesus. Então nós temos que ter paciência com o outro e conosco mesmo. Porque o apóstolo Paulo, com essa desistência de João Marcos, de não querer continuar acompanhando eles na primeira viagem, e ter voltado para Jerusalém, o apóstolo Paulo ficou um pouco incomodado com isso. E até disse a Barnabé que não iria chamar ele para a segunda viagem dele, devido a essa atitude. Mas, momentos depois, onde houve um crescimento em João Marcos, um crescimento espiritual em João Marcos e também no apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo reconheceu que João Marcos poderia ser um grande colaborador para o ministério dele. Veja o que está escrito em Colossenses 4, verso 10. O apóstolo Paulo falando: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, receba-o. Então o apóstolo Paulo aí já estava colocando João Marcos em um outro plano, indicando que houve um amadurecimento
na vida dele, na vida espiritual dele, que ele já estava até recomendando aos irmãos que recebessem ele bem. E em Filemon 1, 23 e 24, ele faz outra referência a João Marcos. O apóstolo Paulo então fala: saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos também o saúda, Aristarco, Demas e Lucas o evangelista, meus cooperadores. Então João Marcos aí já estava em um crescimento espiritual muito maior e reconhecido pelo apóstolo Paulo, que ele já estava declarando que João Marcos era um cooperador dele no evangelho. E 2 Timóteo 4:11, ele faz outra referência a João Marcos, o apóstolo Paulo. Ele diz: toma Marcos e traze-o contigo, porque só Lucas está comigo. Mas toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. E em Atos 12, 24 e 25, nós lemos que a palavra de Deus estava crescendo e se multiplicando. E está registrado: e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então nós vemos que o Espírito Santo concedeu a João Marcos ele viver experiências maravilhosas, tanto quando Jesus ainda estava aqui na terra, devido a sua mãe ter o coração aberto e abrir as portas de sua casa para Jesus e para seus seguidores, e também experiências vividas com apóstolos que tiveram um contato muito íntimo, muito poderoso com Jesus, que foi o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Então, mesmo que os seus filhos estejam longe, você pode influenciar eles. Você pode me mandar mensagens, você pode, numa conversa tranquila, cordial, conversar e falar de Jesus e falar do Evangelho. Eles vão absorvendo. E o Espírito Santo não se limita à distância. A distância para ele não é problema. Ele vai e visita aquela pessoa que você está influenciando, mesmo que você esteja longe dela. Segundo os estudiosos, Marcos escreveu seu evangelho depois da morte de Pedro e de Paulo. E com certeza os seus escritos serviram de consolo, conforto e muito ânimo para aqueles cristãos daquela época que estavam sofrendo muita perseguição. E Marcos, com o seu evangelho e seus escritos, ele estava afirmando que a vitória vem através deste caminho de negação própria, este caminho de renúncia e este caminho que nos leva à morte de cruz, como Jesus nos deixou aqui o exemplo. Então essa é a reflexão deste domingo. Reflita, procure influenciar aqueles que estão ao seu redor, não desanime, não ache que o seu trabalho está sendo em vão. A nossa obra nunca é em vão, a obra do Senhor que nós fazemos nunca é em vão. Não deixe que a incredulidade entre no seu coração. Continue firme, mostrando que você é um seguidor, uma seguidora de Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua atenção, sua companhia, sua fidelidade. Compartilhe a mensagem. No próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!